Bom dia a todos, muito obrigada pela participação. Eu quero agradecer o doutor Luiz José Moreira Salata, que é o meu vice-presidente da comissão, sempre presente, né, doutor? Muito obrigada. Agradecer a doutora Tatiana Macieiro, então eu vou fazer uma explanação, né? Ela é uma advogada responsável pela área da nacionalidade portuguesa, assessoria migratória e revalidação dos diplomas no escritório da querida Rosana Lino, Rabelo e Figueiredo Lino, Sociedade de Advogados, Brasil e Portugal, especialista em direito do consumidor, responsabilidade civil pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, pós-graduado em registro e notariado pela Universidade Lusíadas do Porto, em Portugal, coautora da obra Empreendedoras da Lei Europa. Doutora, muito obrigada pela participação, vai ser de grande valia diante de tantas modificações, né, havidas há pouco tempo, e que vai ser esclarecedora para os colegas advogados. Primeiramente, eu já agradeço ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor doutor Luiz Ricardo Betanha, por viabilizar a troca de experiência entre seus pares. Também cumprimento a Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de São Bernardo do Campo. Cumprimento a presidente da Comissão dos Estudos da Dupla Cidadania, doutora Dolores Zacarias Valério, e os membros da sua comissão. Também agradeço ao doutor José Moreira Zalata, agradeço à doutora Dolores Zacarias Valério pelo gentil convite e oportunidade de falar para um público tão seleto que são os advogados do Brasil. Muito obrigada. Vamos começar, doutora, com algumas perguntas. Doutor, pode fazer a primeira? Pode complementar a live com domiciliação de advogado para inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, acordo de reciprocidade. E também sobre equivalência de diplomas? Claro. Então, o acordo de reciprocidade entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados de Portugal, ela está ativa, né? O advogado precisa estar, o profissional precisa estar inscrito como advogado no Brasil para que seja admitido como advogado em Portugal. Quando o advogado não tendo dupla nacionalidade ou não tendo um visto, não vindo para cá e não tendo uma autorização de residência, é necessário uma domiciliação profissional. É preciso que um advogado já inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses seja responsável pelo recebimento, responsável pela comunicação da Ordem dos Advogados Portugueses com esse profissional. Então, essa domiciliação, ela é feita, né, por muitos advogados inscritos aqui em Portugal, e que é, né, o elo de ligação entre a Ordem dos Advogados Portugueses e esse novo profissional. Então, dessa forma, o advogado ele tem que fazer a sua inscrição aqui na Ordem de Portugal, e para que seja feito, pode ser feito também por procuração, tá? Mas essa procuração, ela tem que estar, para ser feita por procuração, ela tem que estar justificado o motivo da ausência desse advogado aqui em terras lusitanas. Então, é isso. E também, em relação à equivalência de diplomas, é possível, tá? Que um profissional graduado no Brasil, ele continue trabalhando na sua área de formação aqui em Portugal. É preciso formalizar um processo perante uma faculdade, uma universidade pública ou um instituto politécnico público aqui em Portugal,
E a partir desse momento, essa documentação é apresentada, tá, aqui em Portugal, e a universidade vai fazer uma consulta, vai ver se o curso ele está de acordo com as normas, né, de acordo com essa faculdade, com esse curso aqui em Portugal, e vai ver se pode ser validado ou não esse diploma profissional. Doutora, eu sei também, tive conhecimento que existem alguns órgãos, né, que eles têm também acordos, são esses tratados internacionais, né, acordos internacionais, e um deles é o CRESSE. Sim. Então, você pode também, apesar que o CRESSE, ele tem uma outra visão aí em Portugal, né, que é o advogado que faz a apreciação documental dos imóveis, né. Então, o corretor, ele praticamente só intermedia, ele não vê documentos, né, que é uma oportunidade também para os advogados que saem aqui do Brasil e ter um trabalho lá com essa área imobiliária, né. Sim, doutora Dolores, o que acontece do CRESSE, eu não tenho muito conhecimento para falar. A questão de análise documental, nós advogados aqui fazemos isso também, tá? Inclusive, essa pós-graduação agora que eu fiz em Direito Registral e Notarial, é sobre essa questão também documental aqui em Portugal, que é bem diferente do Brasil. Então, assim, essa questão do acordo de reciprocidade com algumas ordens profissionais existe sim aqui em Portugal, como da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Engenheiros, que também tem um acordo de reciprocidade. Mas, assim, eu não tenho muito conhecimento, então eu não posso falar, porque eu sei que é possível um engenheiro no Brasil se inscrever na ordem aqui em Portugal, como acontece na Ordem dos Advogados, que a gente não precisa fazer equivalência de diploma, a gente cumpre as exigências do tratado, né, do acordo, e a gente consegue advogar aqui. Muito obrigada pelo esclarecimento, está sendo muito importante, né, porque muitas vezes nós, advogados aqui do Brasil, limitamos a nossa atuação só aqui, e tem vários lugares, outros países, né, que têm esses acordos e pode abrir um leque para os advogados brasileiros também. Doutora, a nacionalidade portuguesa é hereditária? Porque tem isso, né, tem um que é o ius sanguinis, que é a cidadania italiana, a portuguesa, a espanhola. Então, da União Europeia, existem diferenças gritantes entre a italiana, porque a italiana você vai lá e pega do seu trisavô e vem vindo, conseguindo achar o dante causa, você faz a árvore hereditária e você já vai lá e consegue a cidadania. A portuguesa, como que é feita? Então, a portuguesa também agora temos a questão do ius solis e o ius sanguinis, tá? Ela é hereditária sim, mas ela é expressa, a lei da nacionalidade é expressa para filhos e netos. Então, assim, o que acontece, às vezes, muitas das vezes, é de um bisneto chegar e precisar, né, e requerer essa nacionalidade. Esse bisneto, ele pode ter a nacionalidade? Depende. Se ele tiver na sua linha ascendente o filho ou o neto do português ainda vivo, ele pode requerer a nacionalidade. De que forma? Primeiro, esse neto ou filho vai requerer antes dele, e depois que esse neto ou filho se tornar português, ele vai passar a nacionalidade adiante. Por isso, é tão importante que não se perca esse vínculo, não se perca essa cadeia do requerimento da nacionalidade, porque a lei é expressa até neto. Então, essa é a questão. A lei da nacionalidade, ela é hereditária sim, tá? A lei funciona, ela é expressa para atribuição de filhos e netos, tá? Essa lei, a nacionalidade portuguesa,
originária ou por atribuição, ela está no rol taxativo do artigo 1º, incisos da Lei 37 de 81, de 3 de outubro, que é a Lei de Nacionalidade aqui de Portugal. A lei portuguesa também prevê outras modalidades de nacionalidade derivada ou por aquisição, como a nacionalidade pelo casamento, por tempo de residência legal, por adoção. Então, assim, hoje nós vamos falar aqui sobre a lei da nacionalidade originária por atribuição. Certo. Uma outra questionamento, doutora, me parece que se você investir também em imóvel, se você tiver uma empresa, você consegue o passaporte português, é isso? Só uma dúvida minha. Essa questão é para o visto de residência, porque aqui em Portugal também há a nacionalidade por tempo de residência legal. Então, o residente legal que mora aqui, conseguir comprovar que mora de forma regular aqui por 5 anos, ele tem direito à nacionalidade por tempo de residência. Então, assim, essa questão dos imóveis é o visto Gold. Então, assim, o visto Gold te dá o direito a uma residência legal. Ela não dá direito logo à nacionalidade, mas pelo tempo de residência, você consegue a nacionalidade aqui. Ah, tá, muito obrigada. E qual o primeiro documento para conseguir a nacionalidade portuguesa? Então, o primeiro documento e o mais importante é o documento do seu antepassado português. Porque, como o Brasil e Portugal, nós temos um elo, um vínculo muito grande, né? Muitos brasileiros temos descendência portuguesa, é preciso saber, de fato, se temos essa origem portuguesa na nossa família, na nossa árvore genealógica. Então, assim, eu considero o documento mais importante o assento de nascimento, né? O assento de nascimento ou batismo português. Então, é de extrema importância que se ache esse documento para requerer efetivamente a nacionalidade. Muito bem. Doutora, o que devo fazer para conseguir o assento de nascimento ou batismo do antepassado português? Então, quando a família não tem acesso a esse documento, é necessário informações, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso do nome completo do português, eu preciso da data de nascimento, data e ano de nascimento, o local do nascimento, eu preciso do nome dos pais. Então, com isso, a gente faz a busca, geralmente, se o nascimento for anterior a 1910, a busca é feita nos arquivos distritais, tá? Cada região aqui de Portugal tem o seu arquivo distrital. Então, a gente vai a esse arquivo e faz a busca com essas informações. Ah, doutora, mas eu não tenho essas informações, eu sei alguma coisa. Ah, eu sei que meu antepassado morou na região norte. A região norte é muito grande. Então, assim, eu preciso esmiuçar o máximo de informações que tiver para buscar o documento, tá? Então, assim, quando a família não tem muitas informações ou não sabe essas informações que eu passei, que é o ano, a data de nascimento, o local do nascimento, o nome completo do seu antepassado, o nome dos pais do seu antepassado, é necessário, às vezes, algumas das vezes, uma busca por genealogista, tá? Então, assim, não basta. Às vezes a família não tem as informações, mas quer muito buscar efetivamente esse documento e saber, né, a sua história, saber das suas origens. Então, nesses casos, a gente faz uma consulta, né, faz uma pesquisa com o genealogista para que busque essas informações e consiga o documento do antepassado português. Bem. É preciso apostila diária no documento português? É que a gente lê, né,
o nosso documento. Imagina que efetivamente não precisa apostilar ou qualquer outro documento, né? E não é isso que acontece, né, doutora? Não, depende, tá? O documento português, ele tem validade. Aqui em Portugal, ele não precisa de apostila. Mas se for necessário alguma retificação, alguma complementação no documento dos requerentes aí no Brasil, aí sim é necessário fazer o apostilamento, tá? Às vezes, para o processo da nacionalidade, basta somente informar qual conservatória que está o documento, o livro. Então, assim, não é preciso do documento efetivamente, mas assim, o que eu oriento e o que a gente costuma fazer nos nossos processos é juntar a documentação para que não tenha nenhum tipo de prejuízo ou para que não tenha nenhum tipo de dúvida quanto ao documento do português no nosso processo, no processo de nacionalidade dos nossos clientes. É relevante saber quem foi o declarante do nascimento para o processo de nacionalidade? Extremamente relevante, doutora. Extremamente relevante. Por quê? É preciso que o nascimento tenha sido declarado pelo português, tá? Então, assim, só tem direito à nacionalidade o filho que tiver, que foi declarado o seu nascimento pelo português. O que muitas das vezes acontece? Às vezes quem declarou o nascimento foi uma tia, foi o pai. Então, assim, nos casos da mulher portuguesa, dificilmente a mulher parida, né, vai no cartório. Possibilidade, né, de ir para o cartório. Claro, está impossibilitada de ir a cartório. Então, assim, muitas das vezes não é a mãe portuguesa quem faz a declaração do seu filho, né? Então, para o processo de finalidade, para o processo de nacionalidade, é condição que seja o declarante o português, tá? Então, assim, no caso da mãe, a mãe é portuguesa, mas quem fez a declaração do nascimento foi o pai, né? O marido. Então, é necessário, nesses casos, que seja feita a averbação do casamento para comprovar que quem declarou o nascimento tem vínculo de matrimônio com a portuguesa. Então, assim, é extremamente importante o declarante do nascimento para o processo de nacionalidade. E se ela se casou após o nascimento do filho, com a declaração do pai ainda sem o vínculo com ela? Aí nesses casos a gente vai ter que provar de outras formas, tá? Vai ter que provar o vínculo, né? O matrimônio, a união estável, seja o que for, de outras formas. É engraçado, né, que quando nasce um bebê, ninguém se atenta muitas vezes a quem faz esse tipo de declaração, né? Sim. E aí é tão importante para você depois ter que retificar se tiver possibilidade de ser retificado, né? Sim, e isso traz um prejuízo muito grande dentro do processo de nacionalidade, porque a declaração de a certidão de nascimento, ela tem que ser de inteiro teor. Então, assim, ela vai estar esmiuçada todo o documento ali para ver, de fato, se é possível a atribuição da nacionalidade a quem de direito. Doutora, essa demanda judicial de retificação de nome é tudo pelo escritório da doutora? Sim, não, sim, mas assim, muitas das vezes, dependendo da retificação, é feito no próprio cartório. Administrativa, né? Se Sim. são pequenos erros, alguma coisa... Se forem coisas pequenas, sim. É preciso transcrever casamento e divórcio para conseguir a nacionalidade? A doutora já deu uma explicação, mas dá para ampliar um pouco mais, né? Sim, depende, tá? Então, assim, foi o que eu falei, depende de quem fez a declaração do nascimento. Então, assim, se for o marido, é necessário porque vai ter que comprovar o matrimônio. Então, assim, e do divórcio da mesma forma, porque
precisa comprovar todos os atos da vida civil. Então, tem que ser analisado caso a caso, tá? Não dá para... O processo da nacionalidade não é uma forma de bolo, não dá para botar tudo ali e todos são iguais, não. Todos têm as suas particularidades. Então, assim, tudo é analisado. Quem declarantes, as datas nos documentos, tudo, tem que ser tudo bem esmiuçado para que não haja nenhum erro. Então, assim, se houver necessidade de fazer transcrição de casamento, a gente informa o cliente, olha, tem que transcrever por causa da declaração do nascimento, o divórcio da mesma forma, tá? Porque às vezes foi feito o casamento, mas a pessoa se divorciou e quer passar a nacionalidade adiante. Então, isso tudo precisa ser comprovado, porque tudo isso vai estar informado na certidão de nascimento, que tem que ser inteiro teor. Então, todas essas informações do ato da vida civil praticados no Brasil vão estar informados ali no registro de nascimento do brasileiro. Então, isso tudo tem que ser transcrito aqui na ordem portuguesa para depois ser passado adiante à nacionalidade. Uma dúvida, doutora, por exemplo, aqui no Brasil a gente faz o divórcio via cartório, administrativamente. A Itália não aceita, ela só aceita o judicial. Então, para você transcrever na sua certidão de nascimento o divórcio, você tem que fazer um documento por escrito, você preenche um requerimento. Portugal tem essa aceitação dessa nossa parte administrativa? Sim, aceita sim, não há problema, tá? União estável de cartório, por exemplo, para nacionalidade também? União estável, nós estamos enfrentando aqui estamos tendo um julgamento aqui na corte portuguesa, tá? Então, assim, a união estável está sendo mais questionada. Por quê? Porque aqui em Portugal nós não temos essa figura jurídica de união estável. Nós temos apenas o casamento. Então, é difícil equiparar uma situação jurídica que não existe aqui em Portugal, entende? Então, está tendo um pouco de repulsa, digamos assim, ainda não está estabilizado essa situação aqui em Portugal, tá? Doutora, qual o valor do emolumento para a nacionalidade por hereditariedade? Então, a nacionalidade, tá? Desculpa. A nacionalidade originária, por atribuição, que é pelo sangue, tá? O emolumento é 175 euros, tá? Para maiores de 18 anos. Esse é o valor de emolumento que se paga para a conservatória, tá? Para fazer o processo andar. Então, esse é o valor de emolumento, 175 euros, tá? Menores de idade não pagam, tá bem? E quanto tempo está demorando, doutora, o requerimento aí da cidadania? Então, em média? o que acontece? Processos de competência exclusiva da Conservatória de Registros Centrais, que vamos falar agora da parte de hereditária, tá? Que é para neto. Esse processo é competência exclusiva da Conservatória de Registros Centrais em Lisboa. Então, esse processo, ele tem a duração de até 24 meses, tá? E isso eu estou falando aqui em Portugal, porque como os consulados recebem processos de nacionalidade, esses processos demoram até chegar aqui. Eu estou falando dos processos que a gente ajuiza aqui. Qual é o benefício de se dar entrada no processo direto em Portugal? O benefício é esse, né? A gente procura a nacionalidade para filho, a gente procura as conservatórias em que estão com processamento mais célere, mais rápido. Então, aqui também, dessa forma, como eu falei, a gente vai direto na conservatória, da entrada no processo. Então, não precisa ficar esperando o processo chegar a Portugal
E a gente sabe, né, o andamento das conservatórias, quais as conservatórias que estão fazendo os processamentos mais rápidos. Então, esse é o benefício maior, tá? Mas, assim, os processos não estão sendo rápidos, tá? Com exceção dos processos dos menores, que eles têm prioridade. Temos algumas prioridades também nos processos de nacionalidade. No caso de idade, maior de 90 anos, ou com alguma comorbidade de saúde, algum tipo de agravamento no estado de saúde do requerente, e que vai trazer um prejuízo enorme para a família, que com ele vai acabar a nacionalidade. Nesses casos, a gente consegue um pedido de prioridade, tá? Mas, assim, os processos de nacionalidade, eles estão demorando, sim, mesmo aqui em Portugal. Então, a gente sempre pede o cliente para que tenha paciência e que tenha um pouco, né, de bom senso também, para não pedir. Às vezes a pessoa pede e já quer vir morar mês que vem, ou já quer a nacionalidade para o filho, para que venha estudar, ou venha fazer cursar aqui, né, alguma universidade aqui na Europa. E a gente pede esse bom senso para que tudo seja feito, para que tenha um planejamento, para que peça com antecedência, para que saiba que as coisas demoram, que mesmo estando aqui em Portugal, as coisas não funcionam por mágica, né? É isso. Doutora, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a lei do idoso, né, que traz os benefícios da prioridade. Então, aqui no Brasil é 60 anos. Qual a idade limite para ter acesso a esse benefício da celeridade? Então, aqui a gente pode requerer acima de 90 anos, tá? Porque sim, porque o que acontece? A longevidade dos portugueses é muito, muito grande, né? Então, assim, a gente não poderia estar pedindo uma prioridade abaixo dessa idade, né? Porque, assim, estaria abrangendo uma grande parcela da população em razão da longevidade da população. E aí, quando acima dessa idade, a gente consegue pedir uma prioridade, tá? Abaixo disso, somente se o requerente tiver algum problema de saúde e a nacionalidade tiver com perigo iminente de perda, né, do direito. Então, assim, a nacionalidade vai terminar ali naquela pessoa. Então, precisa que seja prorrogado isso, precisa que seja urgente aquela nacionalidade ali, para que a família não pereça um mal maior, entendeu? Doutora, depois de dada a entrada, né, para o reconhecimento de cidadania, durante esse trâmite, houve falecimento da pessoa que viria a próxima a passar essa nacionalidade. No processo, ela continua como tendo direito, ou Portugal entende diferente? O requerente falecendo acaba o direito. Acaba o direito, mesmo Sim. tendo dado a entrada. Sim, infelizmente, sim. Como eu estou vendo que tem vários colegas advogados, e muitos me perguntaram sobre a nossa reciprocidade. Como eu vi que já entraram outras pessoas, eu estou meio engasgada, viu, doutora? Eu estou, assim, meio decepcionada com o que possa acontecer para nós, advogados brasileiros, né? Então, se a doutora puder novamente retomar esse tema, que eu acho que é de muita valia, porque tem muita gente fazendo cursos, né, pela internet, dizendo que está fácil, você vai lá, não, olha, você paga um curso X, você tem direito a utilizar um endereço de um advogado e você consegue a sua regularização profissional em Portugal.
A doutora pode dar uma englobada um pouco mais profunda nisso? Com o que aconteceu neste mês, efetivamente, né? Sim, olha só, doutora, o que acontece? O acordo de reciprocidade está ativo, ele ainda está em vigor, tá? Não sabemos, mas acreditamos que sim, que continue e que seja mantido dessa forma. E esperamos, né, imensamente isso. O que acontece? Agora, para fazer o requerimento para ser advogado português, é necessário que o requerente esteja aqui em Portugal, tá? Antes fazíamos por procuração. Os clientes preenchiam toda a documentação, enviavam para a gente e nós fazíamos também a representação, a domiciliação, desculpa, que é a necessidade do advogado que não tem a dupla nacionalidade ou não é residente legal ainda aqui em Portugal, precisa de um advogado que já esteja inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, para que seja o responsável. Não é, na realidade, nós não somos responsáveis pelo colega, mas nós somos responsáveis pela comunicação. A Ordem dos Advogados entra em contato com o meu escritório, enviando cartas e comunicações para esse colega. E eu tenho que encaminhar esses documentos, essas correspondências, para esse advogado que eu estou fazendo a domiciliação. Então, na realidade, tudo era feito antes de forma por procuração. Os clientes enviavam a documentação para a gente e a gente fazia a inscrição desse profissional na Ordem dos Advogados aqui em Portugal. O que está acontecendo agora é que, para fazer por procuração, é necessário justificar o motivo da ausência desse colega aqui em Portugal. Então, assim, algumas ordens, alguns conselhos já não estão mais aceitando. Por exemplo, o meu é de Coimbra, a da nossa colega Rosana é de Porto. Então, assim, nessas sessões, não estão aceitando a inscrição desses novos colegas por procuração. É preciso justificar, né, depende do qual motivo. Eles querem saber o motivo pelo qual esse colega não está aqui em Portugal, tá? Então, eu acredito, doutora Dolores, que seja pela razão que a doutora falou, porque às vezes, muitas das vezes, a pessoa, o colega quer apenas se manter inscrito aqui em Portugal, mas não quer vir trabalhar aqui ou não está aqui. Então, eu acho que que seja, né, são conjecturas, então, assim, eu não tenho certeza, mas pelo que a gente ouve falar, é que isso está acontecendo para que iniba um pouco essa questão, de ser advogado aqui e não estar aqui, entende? Pelo menos para se inscrever, vai ter que vir aqui. Doutora, outra pergunta. Existem advogados, né, que estão até na live, a Elizabeth Andreata é uma delas, e ela tem cidadania italiana. Como que faz com quem tem dupla cidadania? Você vai usar a sua cidadania europeia ou você usa melhor a brasileira? Para inscrição na Ordem dos Advogados? De Portugal. Sim, ela vai usar a europeia porque ela não vai precisar. A questão é a Ordem dos Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil com Portugal. Então, assim, ela já é advogada brasileira. Então, por essa razão, ela pode se inscrever na Ordem dos Advogados aqui em Portugal. Mas, para ela fazer a inscrição dela profissional, ela vai usar a nacionalidade dela europeia, porque ela, tendo uma nacionalidade europeia, ela vai ter direito à residência aqui em Portugal. Então, ela não vai precisar de um advogado para fazer a domiciliação profissional dela. Entendi. Doutora, podemos abrir para quem tiver alguma dúvida? Perguntas, Joyce? Pode ir. Sim. Quem tiver questionamento, só sinalizar para a gente poder... Só um minutinho, doutor William. Obrigada pela participação.
A doutora Irma também já tirou, né, a Ordem dos Advogados, e depois, se a doutora puder, doutora Irma, falar como foi o processo, né, ou como se deu, porque são casos reais que a gente pode ver o que vai acontecer, porque o meu está em trâmite. Então, é o que eu estava falando para a doutora Tatiana, eu não sei se o meu vai ser indeferido, porque com esse novo posicionamento da ordem portuguesa, que chamou a ordem brasileira para questionar essa reciprocidade, por falta de capacitação profissional, isso assusta muito quando a gente começa a ouvir que lá fora o advogado brasileiro não está sendo bem visto, né? Não sei quais foram as posturas, se é pelo fato de grandes escritórios também estarem se mudando para Portugal, e aí você tira clientes, né, do advogado português. Então, será que os advogados fizeram algumas coisas erradas ou isso é comercial? Estão tentando tirar brasileiros para entrar no mercado de trabalho português, né? Olha, Pode falar. desculpa, pode falar. Na verdade, eu deixei pela metade a minha situação, porque eu esbarrei na certidão de nascimento dos meus avós. Eu só tinha a certidão de falecimento, mas de óbito, não tinha, eu não consegui. Estive em Portugal, fiz de tudo, rodei, mas eu não consegui a certidão de nascimento. Por quê? Porque se deu no Porto, o nascimento deles, mas não consegui localizar. Puxa, de 1800 e qualquer coisa. Muito antiga, eles não conseguiram localizar. Então, eu deixei pela metade. Falei, já sou brasileira mesmo, já sou portuguesa, deixei para lá. Mas os meus filhos não teriam, né? Porque eu era neta neta, né, de português. Tem, mas aí cada um já conseguiu de outra forma, deixei. Não vale a pena prosseguir com isso, que vai dar muito trabalho. Mas eu não consegui a certidão de óbito, por isso que eu não prossegui. Dava muito trabalho, né, sem a certidão de óbito. E a certidão aliás, sem a certidão de nascimento. A certidão de óbito deles é aqui do Brasil. Então, estava muito difícil. Deixei pela metade a documentação. Deixei para lá. Não consegui, deixa para lá. Mas, na verdade, eu sou portuguesa mesmo, então... Tem os antecedentes, né? William, acho que queria também falar, né? Doutor William, você precisa ativar seu áudio para poder efetuar a pergunta. Conseguiu? Estou ouvindo? Ele conseguiu? Então, o doutor William não está aí. Tem mais alguém para fazer algum questionamento, alguma pergunta? Olá, bom dia. Eu coloquei no chat, mas vamos lá. É mais fácil ao vivo. Isso. Doutora. Muito obrigada, Rosimeire. Obrigada eu. Poderia, por gentileza, esclarecer um pouco para a gente aqui, para quem tem a dupla cidadania e ocorre o óbito no Brasil, se já tem um reconhecimento do casamento em Portugal, enfim, né, se já está validado, e nos casos de divórcios, quais são as providências assim, básicas que a gente deve tomar nesses casos? Deu para entender? Sim, doutora. Tudo bem? Então, para fazer a transcrição de divórcio aqui em Portugal, é necessário contratar um advogado para fazer a transcrição, tá? Desculpe. É necessário para que seja feito a revisão e confirmação dessa sentença estrangeira. O advogado, ele vai pegar, você vai continuar, você está divorciada, mas isso vai entrar no ordenamento jurídico português através de uma confirmação de sentença estrangeira. É preciso levar esse processo novamente a tribunal. Para quê? Para que seja observado se foram respeitados o contraditório e a ampla defesa. Somente contratando advogado aqui é possível transcrever o divórcio para Portugal.
tá? Desculpa, Rosemary, eu não me recordo qual foi a... Não me recordo a outra pergunta. Eu falei sobre o divórcio e sobre o óbito. Por exemplo, o meu casamento já foi transcrito e meu marido vem a falecer, por exemplo. Ah, sim, não. Se ele faleceu, basta transcrever o óbito dele, tá? Informar, trazer essa informação aqui para Portugal. Ok, doutora, muito obrigada. Nada. Doutora, posso perguntar também? Bom dia. Claro. Com relação à OAB, da dupla cidadania, você faria se eu te der uma procuração, tendo a dupla cidadania, pode ser feito via escritório normalmente, ou eu vou ter que me dirigir até, como a Dolores fez, e ter que fazer esse trâmite lá? Vai ter que fazer agora, porque não está mais podendo fazer inscrição por procuração, pelo menos por enquanto, tá? É preciso justificar o motivo pelo qual só é aceito em casos extremos. Então, assim, é preciso justificar o motivo pelo qual está fazendo essa inscrição aqui por procuração. Entendi. Tá? Só se fosse doença, alguma coisa que legitimasse. Sim, senão é só pessoalmente mesmo. E aí a competência tanto faz, ou existe algum foro específico? Tem que ser Porto, tem que ser Lisboa? Aí vai ser o local do seu advogado domiciliando, que tá ali domiciliando. Onde eu vou efetivamente atuar. Onde você vai se inscrever, vai ser o local onde o seu advogado português está domiciliado. Então, você falou do reconhecimento, aqui no Brasil também, sentença estrangeira é obrigatório, pela Constituição, submeter ao STJ, é igualzinho. Sim, então, qualquer documento estrangeiro tem que submeter, depois a tradução juramentada e o registro no título, então é igual, né? Então, isso é importante a gente saber. O documento particular, basta somente a apostila de Haia, tá? Mas, assim, se for decisão de tribunal, tem que ser feito por sentença. Tem que ser feito por homologação de sentença estrangeira. Igual aqui. Tá bom, obrigada, doutora. Nada. Depois você deixa o telefone aí com a Dolores, vai divulgar, né, para a gente. Sim. Tem mais alguém? Tem alguma dúvida? Ninguém mais? Qual órgão que vai depender dessa reciprocidade aí? Doutora, pela reciprocidade, nós dois aqui estamos indignados. Não, ainda não há nada certo, então temos que esperar. Não há o que fazer. Quem vai decidir é a Ordem Portuguesa, a Ordem dos Advogados de Portugal e a Ordem dos Advogados do Brasil. Infelizmente, sobre isso eu não sei dizer, mas assim, eu acredito que sim, e eu acredito que sim. Pelo que eu vi, né, aquele informativo que foi enviado, disse que já, dia 7 de março, a informação que já tinham feito uma reunião, né, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu até pensei em tentar contatar, né, ou contactar a Ordem dos Advogados do Brasil e saber qual que vão ser os procedimentos ou a defesa, né, porque quem pode cancelar a reciprocidade seria mais vantajoso para o governo de Portugal do que para nós do Brasil, né, porque poucos portugueses vêm advogar aqui no Brasil, coisa que os brasileiros estão querendo muitas vezes mudar de domicílio, mudar de país, e essa seria uma oportunidade, né? Sim. O que acontece? Nós, advogados brasileiros, somos uma parcela muito grande dos advogados aqui em Portugal. Então, assim, nós somos também... nós trazemos muita rentabilidade e benefícios para a ordem portuguesa, porque nós contribuímos aqui, nós pagamos a nossa inscrição profissional,
Então, assim, eu acho que essa questão para rever, né, esse acordo, eu acho que vai pesar bastante nos dois lados da balança, porque nós viemos aqui, nós estamos trabalhando aqui e nós estamos produzindo e trazendo receita aqui para Portugal. Então, eu acredito que seja mantido, tá? Assim, eu espero por isso, assim como todos os colegas, mas, assim, hoje o que temos é essa questão da inscrição por procuração, que está sendo bem debatida, porque muitos escritórios aqui, nós trabalhamos com inscrição por procuração, a maioria tem os seus compromissos, os doutores têm os seus compromissos no Brasil, então, às vezes, não pode colocar no seu cronograma de trabalho e nas suas despesas uma vinda para cá somente para fazer uma inscrição. Então, isso, infelizmente, foi uma decisão que aborreceu bastante gente por aqui. Mas, assim, nós temos nós somos uma grande parcela da advocacia portuguesa hoje, e não confio nisso, assim, nós estamos nos capacitando, nós estamos estudando, e nós estamos buscando o nosso lugar ao sol. É isso. Bom, tem mais perguntas? Alguém? Não, só um esclarecimento, Silvia. A Silvia Dolores. A doutora Silvia, da nossa comissão, ela advoga em Portugal. Ela tem escritório em Portugal, então ela fica no vai e vem. Então, ela fica um pouco aqui, outro pouco lá, mas ela fica bastante lá em Portugal, em Lisboa, né? Porque ela está advogando lá, já faz algum tempo. Abriu o escritório, está com tudo certinho lá. Eu tenho vários amigos que se transferiram, alguns efetivamente, mas a grande maioria vai e volta, porque a gente... mas ela está definitivamente lá. Ela vai sair, acho que até o final do ano ela vai embora. Vai sair daqui e vai para lá. Ontem ela já me avisou, falou, já estou indo embora, vou deixando o OAB, deixando tudo, porque vou morar em Portugal. Só que me falta, né? Porque ela mora aqui na minha rua. Falou, não, eu estou indo embora, vou morar lá. Vai perder a vizinha. Mas quem já está dando aulas na universidade de lá, né? Então, ela está dando aula lá. Por enquanto, ela está dando aula só online, mas ela vai para lá. Podemos encerrar a live. Tem mais alguém dúvida, alguma coisa, algum comentário? Doutor? Não, olha, eu agradeço a presença de todos, muito obrigada. Doutora Tatiana Maciero, muito grata por tanto esclarecimento, porque são dúvidas que pairam, né, para quem tende a requerer cidadania, dupla cidadania, e a gente está fazendo várias palestras, né, terão mais algumas, e a gente vai esclarecendo para o advogado do Brasil, é o que eu agradeço muito, o presidente, o doutor Bertanha, que tão, assim, graciosamente me concedeu a presidência desse estudo de dupla cidadania, porque é uma coisa que o Brasil tem muita gente interessada, nós tivemos aí, recebemos diversos descendentes de países, né, e cada um com o seu critério, cada um com o seu direito a ser reconhecida a cidadania, e o intuito da comissão é isso, abrir um leque para o advogado brasileiro poder trabalhar administrativamente, para fazer as retificações aqui no Brasil, para regularizar a documentação e para favorecer o cliente dele a requerer essa cidadania. Então, essas parcerias, né, hoje não, já faz muito tempo, o mundo está globalizado e cada dia mais a gente vê que o mundo ficou muito próximo, um país do outro, e é muito bom saber que a gente pode ter reconhecido cidadania, independente se por sangue, por território, por só saber os requisitos, né, para que possa ter uma vida diferente ou retornar da onde o seu dante causa, no caso, resolveu vir para o Brasil e a gente querendo fazer o caminho contrário.
mas muito obrigada, viu? Fico muito grata. A doutora depois me passa seus contatos, que se precisar eu estou à disposição, porque a competência da doutora é muito importante para isso. A gente tem que ter profissionais que você possa confiar, porque existe aí, eu falo também pela Itália, várias cidadanias foram cassadas por falta de regularização de documentação, por falsificação de documentos. Então, quanto mais profissional, seguro para você poder requerer sua cidadania, melhor para você, porque você vai ter tranquilidade, né? Olha, novamente eu quero agradecer ao doutor Luiz Ricardo Betanha, a doutora Dolores Zacarias Valério, ao doutor Luiz José Moreira Zalapta, e todos os advogados que estiveram presentes aqui nessa manhã com a gente, e que em que mais um pouco aprender com os colegas, e que todos tenham um excelente dia. Muito obrigada. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todos. Muito obrigada pela participação. Obrigada, adeus. Adeus, tchau.